A graça não é nada diferente de Deus, porque a graça é o próprio Deus. No começo dessa série, nós aprendemos que a graça não é um conceito, a graça é uma pessoa. Isso muda tudo. Mas por quê? Algumas pessoas ainda se perguntam, por que eu preciso saber sobre a graça? Por que eu preciso descobrir sobre a graça? Por que eu preciso tanto assim da graça de Deus na minha vida? Um conceito geral da graça é que ela é um favor imerecido, ok? A graça é muito mais do que isso, mas ela começa aqui. A graça é muito mais do que um favor, mas ela começa sendo um favor imerecido. A primeira consciência que todo cristão tem que ter é que você, grava isso, você não merecia ir para o céu. Você não merecia ter os seus pecados perdoados. Você não merecia uma nova chance. Você não merecia ter acesso ao Pai. Você não merecia ter uma vida eterna no paraíso. Mas a graça fez isso por nós, porque ela é o favor que nós não merecemos, mas precisamos. Olha só. Agora entenda mais um princípio. Para nós, a graça foi liberada gratuitamente, mas alguém pagou um preço por isso. Imagine se eu pego o meu carro e dou para você. Simplesmente dou. Como assim? Eu pego o meu carro e dou para você. Você não pagou nada por aquilo. Você não pagou por aquele carro. Você simplesmente recebeu. Mas eu paguei por ele. A graça é exatamente esse tipo de favor. Jesus pagou por aquilo que você não conseguiria pagar. Jesus sofreu aquilo que você não conseguiria sofrer, para que você tivesse acesso àquilo que só Ele pode te dar. Irmãos, nunca se canse de ouvir sobre a salvação. Nunca se fadigue de ouvir sobre a obra de Jesus na cruz. Uma coisa que Jesus deixou claro é: façam em memória de mim. Façam em memória de mim. É por isso que a Santa Ceia é tão poderosa. Por isso que você não pode perder a celebração da ceia. Por isso que faz parte do Evangelho, porque é um mandamento direto de Jesus. Ele disse: façam isso em memória de mim. Esse é o meu corpo que foi entregue, e esse é meu sangue que foi derramado. Porque eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. 2 Tessalonicenses 2, do 15 ao 17. Assim, pois, irmãos, estáis firmes. Estáis como? Firmes. Preste atenção. O ano está começando. Nós ainda estamos em janeiro. Eu sei que para muita gente já está sendo um janeiro longo, mas entenda, o segredo para você terminar bem é permanecer firme. Permaneça firme. Começou a dieta? Permaneça firme. Começou a academia? Permaneça firme. Começou a ler a Bíblia? Permaneça firme. Começou a esquecer coisas que te ficaram no passado? Permaneça firme. Começou a superar a rejeição? Permaneça firme. Começou a servir a Deus? Permaneça firme. O grande problema das pessoas não é o diabo, é a inconstância. Por isso que Tiago aconselha: vocês que têm o ânimo dobre, ou a dupla personalidade, vocês que uma hora querem e uma hora não querem, chorem, lamentem, mudem a sua postura. Continuando: estais firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Epístola é uma palavra grega que significa carta. Olha a instrução que Paulo dá à igreja de Tessalônica: permaneçam firmes, conservem as tradições. Paulo não está pregando que devemos ser uma igreja tradicional no sentido religioso. Paulo está dizendo que existem coisas que não mudam. Entenda, princípios jamais podem ser alterados. Estratégia sim, princípios não. O mesmo mandamento que Deus nos deu há mais de 2000 anos atrás, vai valer daqui 2000 anos ainda, se chegarmos lá, porque princípios são inalterados. Agora entenda, e o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou pela graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança,
console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. O que eu quero chamar a sua atenção é para exatamente essa parte. Deus nosso Pai, que nos amou pela graça. Por que eu preciso saber sobre a graça? Porque é por causa desse favor que Deus te amou. É por meio desse favor que você tem uma nova chance. Eu só posso profetizar vida sobre você por causa da graça. Eu só posso crer na sua cura por causa da graça. Eu só posso determinar algo do céu para mim por causa da graça. Entende isso agora? Por causa da graça. Eu sei que algumas pessoas dizem: não, são os meus esforços, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sei. Não, aquilo que você sabe não te livraria da cruz. Aquilo que você aprendeu não te livraria do inferno, mas aquilo que Jesus fez, sim. Por isso se chama graça. Irmãos, primeira coisa, número 1, a graça me traz salvação. Por que eu preciso saber sobre a graça? Porque a graça me traz salvação. Preste atenção, o maior milagre que você vai viver na sua vida chama-se salvação. Você pode ter portas abertas, você pode ter provisões, você pode ter recursos, mas o maior milagre chama-se salvação. O foco central do Evangelho é salvação. Não existe nada maior do que a salvação. Você entende isso, irmãos? Não busque nada além da salvação, porque todo salvo tem tudo. Entendeu? Muitas pessoas, elas não entendem esse princípio, mas é verdade. Aquele que é salvo já tem tudo. Olha só, quando as pessoas passaram por essa vida, tiveram acesso à graça, mas a recusaram. Em algum momento, em algum dia, você não vai estar mais nesse mundo. Eu sei que parece uma palavra meio piegas, mas não é, é verdade. Em algum momento, você vai deixar de viver aqui e vai viver eternamente em outro lugar. Existe vida após a morte? Apenas pela graça. Fora da graça só existe morte após a morte. As pessoas estão muito preocupadas em provar a existência de Deus. A melhor forma de provar a existência de Deus é provando da graça de Deus. Se você é alcançado pela graça, você não apenas sabe da existência de Deus, mas como prova da existência de Deus na sua vida. Olha só, a graça e a fé aparecem relacionadas em todo o versículo da Bíblia, principalmente nesse, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, grave esse versículo. Eu preciso saber sobre a graça, porque a graça me traz salvação. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu quero te encorajar, comece a se preocupar nesse sentido, ok? Porque Jesus já garantiu a nossa salvação. Diga glória a Deus por isso. Já está garantido, mas comece a se preocupar. Comece a viver. O apóstolo Paulo, ele encoraja as pessoas a viverem como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Quando ele começa a falar isso para algumas igrejas, as pessoas começaram a largar seus trabalhos. Não é isso que você tem que fazer, fica tranquilo. Mas tanto é que Paulo teve que falar com ele: gente, não larga não, porque aquele que não trabalha também não come. Jesus vai voltar, mas continue trabalhando, continue fazendo, continue vivendo. Sabe por quê, meus irmãos? Eu quero te garantir uma coisa: a maior mensagem não vem do maior pregador. A maior mensagem sempre virá da cruz, porque é por causa da cruz que nós somos salvos. Se preocupe onde você vai passar a sua eternidade. Se preocupe com sua salvação. Desenvolva a sua salvação, como a palavra nos instrui. Porque pela graça, não existe outro motivo, não existe outra razão. Eu quero ser enfático nesse sentido. Não existe outro meio, apenas pela graça. Agora, olha que gancho interessante. Por meio da fé, graça e fé caminham juntos. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez, mas alcanço isso crendo. Crendo como? Pela fé. Essa é a parte mais linda, desarma todo mundo. Isso não vem de vós, é dom. Dom é presente, é um presente de Deus.
você não poderia se salvar, você não poderia se limpar dos seus pecados. Por isso Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Somos salvos pela graça, mas só obtemos isso por meio da fé. Diga comigo, eu preciso crer. O autor de Hebreus diz: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Grava o que eu vou te dizer: tudo o que você faz para Deus, ainda que vindo num culto como esse, no dia de semana, existe uma recompensa. Quando você ora na sua casa, existe uma recompensa. Quando você lê a Bíblia, existe uma recompensa. Quando você perdoa um pecador, existe uma recompensa. Quando você abandona os velhos hábitos, existe uma recompensa, porque Ele é galardoador, ou seja, aquele que recompensa todos aqueles que o buscam. Levante a sua mão e diga assim: apesar da dor, apesar das decepções, apesar do desânimo, eu creio que em Cristo existe uma grande recompensa esperando por mim. Irmãos, existe uma recompensa. O apóstolo Paulo mesmo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao pensamento humano as coisas que Deus está guardando para você. Você acha que você já viveu tudo que tinha para viver? Você acha que pastor, eu já ouvi de tudo nessa vida? Não ouviu não, meu irmão, não ouviu não, porque tem coisa guardada de Deus prontinha para você. Paulo está nos lembrando que a graça, diferentemente da fé, não vem de nós, mas é um presente de Deus para nós. Por outro lado, a fé é gerada em mim a partir daquilo que eu ouço. Eu só posso ter fé naquilo que eu ouço. Grava isso, porque a fé vem pelo ouvir. Agora entenda: se você ouve muito sobre coisas ruins, você vai ter fé no quê? Coisas ruins. Se você ouve muito sobre tragédia, a sua fé em tragédia vai aumentar. Se você ouve muito sobre assassinato, a sua fé em assassinato vai aumentar. Se você ouve muito sobre pecado, a sua fé no pecado vai aumentar. Mas se você ouve sobre a graça, a sua certeza da graça também aumenta. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Entenda que é algo precioso, meus irmãos. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje, porque nós estamos buscando algo que é fruto da nossa imaginação e que a Bíblia nunca nos prometeu. Como assim, pastor? Exatamente isso. A geração de hoje, não só de hoje, mas especificamente a de hoje, nós estamos buscando algo que a Bíblia nunca nos prometeu, mas é fruto da nossa imaginação, é fruto do nosso desejo. Então nós buscamos revelações que vão nos satisfazer, nós buscamos revelações que vão preencher um vazio que nós criamos. Mas não, a graça não preenche um vazio, a graça te completa. É diferente. Jesus nunca disse: eu vim preencher um vazio. Não, eu vim te completar. É diferente. Se eu não ouvir sobre fé, eu jamais terei fé. A minha fé está pequena. O que eu faço? Ouça mais sobre fé, porque fé não é resultado de oração, fé é resultado de ouvir a palavra. Entendeu? É por isso que quando os discípulos falaram para Jesus: mestre, aumenta a nossa fé, Jesus orou por eles? Podia ter orado, né? Pai, aumenta a fé deles. Mas Jesus sabia que a fé não vem pela oração, a fé vem pelo... Jesus então lança uma palavra: olha, eu vou aumentar a sua fé. Se você disser para aquele monte: sai daqui e lança no mar, isso vai acontecer. Porque a fé vem pelo... Sabe por que você está desanimado? Resultado do que você está ouvindo. Sabe por que você está tão desesperançoso? Resultado do que você está ouvindo. Irmãos, esses dias alguém disse para mim assim, falou: cara, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, né? Falei: é. Aí essa pessoa encontrou comigo até no monte. Falei: te vi no monte, senhor. Falei: foi rapidinho, né? A gente encontrou. Por que você só anda rindo? Falei: eu não ando rindo o tempo todo. Falou: mas toda vez que eu te vejo, você está com um sorriso. Falei: rapaz, eu estava descendo do monte, eu vou descer triste? Que negócio é esse? Acabei de falar com meu pai. Um dia disseram para Billy Graham assim: Billy Graham, você acredita que Deus existe? Ele falou: se ele existe ou não, eu não sei, mas eu acabei de falar com ele agora. Diferente.
Sabe por quê? Eu tenho ouvido que o meu rei vai voltar. Eu tenho ouvido que o reino dele nunca mais terá fim. Eu estou ouvindo que quando ele voltar, ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Por isso eu tenho fé, porque eu tenho ouvido sobre o autor da fé. Se você ouve pouco sobre fé, você vai ter pouca fé. Você precisa crer no que a graça traz para você. Irmãos, Deus não tinha que alterar o seu plano no Éden. Adão pecou. Todo o plano de Deus para o homem foi por água abaixo. A história da humanidade deveria terminar ali, deveria acabar ali. Mas no meio daquela tragédia, quem desceu na viração do dia? A graça. Sabe por que nós não estamos no inferno hoje? Porque quando o homem caiu, a graça apareceu. A graça sempre aparece nas piores tragédias da humanidade. Entenda, a graça não vai te deixar nenhum só dia em 2020. A graça não vai abandonar nenhuma vez que você cair em 2020. A graça não vai te deixar. A graça vai estar com você todos os dias. Ainda que você perca o emprego, a graça vai estar lá. Ainda que você seja ofendido, a graça vai estar lá. Você entende isso? Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus assumiu nossa culpa para que nós fôssemos justificados. Pastor, o que significa necessariamente eu ser uma pessoa que foi justificada? Significa que nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem sua vizinha, nem seu parente chato pode te acusar diante de Deus mais. Você entendeu isso? Número 2, a graça me faz crescer. Por que eu preciso saber sobre a graça? Número 1, porque a graça me traz salvação. Número 2, a graça me faz crescer. Tudo que é saudável cresce. Por isso que nós precisamos trabalhar para ter uma igreja saudável, não para ter uma igreja grande, porque tudo que é saudável cresce. Sua mãe não precisou ficar falando na sua orelha: cresce, menino, cresce. Não, ela simplesmente alimentou. Ela fez com que você ficasse saudável. Resultado disso, você cresceu. Sabe por que as pessoas não crescem espiritualmente? Porque elas não têm uma vida espiritual saudável. Elas não têm uma vida de leitura bíblica saudável. É tempo de ler a palavra de Deus, irmãos. O avivamento não virá para um povo que não conhece as escrituras. Deus não te chamou para ser um teólogo. Deus não te chamou para ser um arqueólogo. Ele te chamou para ser um filho apaixonado por aquilo que o Pai fala. O seminário me transformou em um teólogo, mas a leitura da Bíblia me transformou num filho interessado pelo coração do Pai. Entenda, Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu sei que a maioria dos tradutores do hebraico vão dizer que essa graça se refere apenas a uma graça física ou uma graça social, mas não, Jesus, ele também crescia no favor do Pai. Ele crescia em sabedoria, claro. Como que eu cresço em sabedoria? Aprendendo, estudando, procurando saber das coisas. Como que eu cresço em estatura? Comendo, cuidando do meu corpo. Agora, como que eu cresço em graça? Conhecendo a Deus e o favor de Deus. Um desejo que Deus tem para essa igreja é que em 2020 a gente também cresça em graça. É que você cresça em graça. Crescer em graça significa que você vai provar o favor de Deus como nunca provou antes. Jesus cresceu tanto em graça, mas tanto em graça, que ele pôde oferecer para a humanidade aquilo que a humanidade nunca tinha provado antes. Quer que eu te provo? Quantas vezes demônios foram expulsos com tanta frequência na Bíblia ou na história antes de Jesus? Quantas vezes mortos foram ressuscitados com tanta frequência na história e na Bíblia antes de Jesus? Quantas vezes as coisas aconteceram no mundo como aconteceram depois de Jesus? Porque ele transbordava o favor e a graça de Deus. Por isso João declara: nós vimos a glória do Pai, a glória do Filho único, e ele transbordava graça sobre graça. Precisamos entender, irmãos, que a graça
tem o mesmo tamanho de Deus. Você pode repetir? A graça tem o mesmo tamanho de Deus. É por isso que a palavra desgraçado é perigosa, porque a palavra desgraçado significa desprovido da graça, e em toda a criação, os únicos seres que foram desprovidos da graça foram os anjos caídos, os demônios. Eles não têm acesso à graça, mas eu e você temos. Por isso não declare o contrário, apenas declare a graça de Deus. Levante a sua mão e diga: eu declaro a graça de Deus em 2020. Diga: eu declaro a graça de Deus na minha casa. Diga: eu declaro a graça de Deus sobre a minha saúde. Diga: eu declaro a graça de Deus sobre as minhas finanças. Eu declaro a graça de Deus sobre os meus projetos. Jesus crescia em graça. 2 Pedro 1, verso 2, olha o que Pedro, o primeiro pastor da igreja, disse: graça e paz vos sejam multiplicadas. O desejo de Pedro, a oração de Pedro, era que a graça e a paz nos fossem multiplicadas. Como que a graça vai ser multiplicada em nós? Vamos ler? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Sem Jesus não tem graça. Eu estou falando sério. Sem Jesus não tem graça. Sem Jesus não tem graça. Por isso nós queremos mergulhar nesse culto mais de Deus. Nós queremos mergulhar para conhecer mais de Deus e mais de Jesus, nosso Senhor. Deixe-me orar por você, Pai. Gere no nosso coração um desejo intenso de te querer um pouco mais, de te querer muito mais. Gera em nós para um desejo de te conhecer mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Gera em nós para um desejo de saber quem Tu és, e quem Tu és em nós, e quem nós somos em Ti, porque pela graça, apenas pela graça, nós saberemos a grandeza do Teu favor. Por isso, que graça e paz seja multiplicada em cada coração aqui essa noite, cada homem, cada mulher, cada casamento, cada família, para que possamos, pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus, provar de todo o favor liberado sobre as nossas vidas. Atos 4:33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Irmãos, entenda esse versículo. E os apóstolos davam um testemunho? Não. O autor podia ter se limitado a isso, mas ele falou, eles não davam apenas um testemunho. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Sabe por que quando a gente ouve que Jesus ressuscitou, a gente continua triste? Quando a gente ouve que o túmulo está vazio, não muda nada na nossa vida, é porque está faltando graça. Eu oro para que até o final desse ano você esteja completamente tomado pela graça de Deus, completamente tomado, e como os apóstolos declaravam, nós vamos declarar, como eles declararam, nós vamos declarar: Jesus ressuscitou. Você entende isso, irmãos? Eu não estou pregando um Deus morto, eu não estou gastando meu tempo, nem o seu, falando de alguém que morreu e continuou morto. Eu estou pregando sobre alguém que a morte não conseguiu segurar, alguém que a sepultura não conseguiu conter. Eu estou pregando alguém que fez o inferno todo tremer. É Jesus. É Jesus. Aplauda mesmo, aplauda mesmo. Pastor, mas hoje é uma terça-feira, dia de semana. Eu quero declarar: Ele ressuscitou, Ele está vivo. A esperança não morreu, a esperança está viva. Irmão, você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho. Jesus está vivo, Ele não está morto. Por que você está tão desanimado se Ele está tão vivo? Por que você está tão cansado se Ele está tão vivo? Eu preciso ler Atos 6:8 com vocês. Diga comigo: a graça realiza prodígios. Atos 6:8. Ora, Estevão, cheio de graça e
poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabe o que vai fazer milagres continuarem a acontecer? Eu sei que já acontece, mas eu quero mais. Quem quer mais comigo aqui, irmãos? Eu quero mais milagres, eu quero mais portas abertas, eu quero mais de Deus. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A graça de Deus vai trazer poder sobre as suas mãos. Você vai orar e enfermos serão curados. Quem recebe isso? Você vai declarar e mortos vão ressuscitar. Você vai abençoar lugares que já foram amaldiçoados. Você vai abençoar patrimônios. Você vai abençoar vidas. Você vai revitalizar igrejas em nome de Jesus. Tudo isso por causa da graça. Atos 11, 21 a 23. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. O que animou Barnabé não foi o tamanho da igreja. O que animou Barnabé não foi a fama da igreja, nem as fotos da igreja no Instagram. O que animou Barnabé foi a graça do Senhor. Todo culto que você entrar e eu estiver pregando, eu vou te animar. Todo culto que você entrar e eu estiver com o microfone na mão, eu vou te colocar para cima, porque a graça já fez tudo o que eu não conseguia fazer. A graça convertia as pessoas. Número 3, a graça me ajuda a superar conflitos. Entenda, em 2020, como qualquer outro ano, você vai passar por momentos complicados. Situações que você mesmo não criou, mas fazem parte da vida. Você vai descobrir que nem todo mundo é tão bom como diz que era. Você vai descobrir que muita gente é melhor do que disse ser. Você vai se decepcionar com alguém, não sei com quem. Mas se prepara, eu não estou profetizando, eu estou te avisando. A vida é assim. Bill Gates disse, a vida é injusta, acostume-se com isso. Mas o que eu quero te garantir é, em qualquer conflito, em qualquer adversidade, em qualquer acusação, em qualquer rejeição, em qualquer traição, a graça vai te ajudar a superar conflitos. Você recebe isso? 2 Coríntios 12, 7 ao 9. Olha a confissão do apóstolo Paulo. Ele escreveu isso 14 anos depois de ter tido essa experiência. Olha quanto tempo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Espinho na carne, isso sim é um conceito metafórico. O que é isso, pastor? Paulo não está falando diretamente ou necessariamente de um espinho que furou seu braço. Ele está falando de uma situação que o incomodou, que o feriu tanto, e ele compara essa dor com a mesma dor ou incômodo de um espinho penetrando a sua carne, ok? Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Entendeu a explicação que eu acabei de dar? Versículo 8, 3 vezes, quantas vezes? Roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ou seja, ele estava enfrentando um momento de conflito, de dor, de dificuldade, e ele orou 3 vezes. Não sei se 3 vezes ao dia, 3 vezes ao longo dessa provação, não sei se 3 vezes por minuto. Ele estava bastante incomodado, ele falou, roguei ao Pai 3 vezes. Ele orou, gente. Mas ele me disse, a expectativa da maioria das pessoas é que depois do versículo 8, Paulo dissesse, depois de orar 3 vezes, ele me deu vitória, ha. Não, depois de orar 3 vezes, ele, o Senhor, me disse, minha graça é suficiente para você. Preste atenção, Deus não estava dando uma má resposta em Paulo, Deus não estava ignorando a oração de Paulo. O que Deus estava ensinando para Paulo é, você está orando, Paulo, por desespero,
Você está orando porque está atormentado, mas agora olha para a minha graça, olha para o que eu posso fazer. A graça não é apenas a beleza do que Deus já fez, mas a beleza do que Ele continua fazendo. Chegou o tempo de você continuar orando, amém? Em momento nenhum Deus disse que Paulo tinha que parar de orar, mas ore de uma perspectiva diferente. Ore crendo na graça. Ore crendo que a graça já te deu vitória. Ore crendo que a graça já te perdoou. Ore crendo que a graça já fez. Ore crendo que a graça já abriu aquela porta. Ore crendo que a graça já derrubou seus inimigos. Essa parte é a mais impressionante. Vamos ler? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus precisou levar Paulo a essa condição para explicá-lo algo. Você sabe quando que você é crente, Paulo? É quando está fraco. Sabe quando que você me ouve, Paulo? É quando está fraco. Porque enquanto o nível de revelação está alto, enquanto o salário está bom, eu não vou ignorar Deus, eu não vou ouvi-lo. Enquanto, irmãos, a vida está do seu jeito, você vai ouvir quem? Para quê? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você estiver enfrentando momentos de fraqueza, não é porque Deus está te abandonando, é porque Ele está te aperfeiçoando. Pastor, essa dor vai durar quanto tempo? O tempo de te aperfeiçoar. Porque quando você sair dessa tempestade, você vai pousar em um lugar mais alto. A arca enfrentou o dilúvio, mas pousou no Ararat. Sempre depois de uma tempestade, Deus te promove a um lugar, a um campo de visão mais alto. Olha a declaração dele no início e a declaração no final. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, ou seja, ele aprendeu a lição. Alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse. Ele entendeu o seguinte: eu não vou abandonar essa condição real de que eu sou fraco. Ele não está fazendo apologia à fraqueza. Paulo não está fazendo apologia à depressão, nem à autocomiseração. Mas não se esqueça, você é fraco. Não se esqueça, você precisa de Deus. Não se esqueça, você precisa ser fiel a Deus. Não se esqueça, você precisa plantar para depois colher. Não se esqueça, sem Jesus você não é nada. Nada. Você pode comprar a melhor televisão do mundo, ela vai te deixar feliz por 2 noites. Existem coisas, irmãos, que nem Mastercard faz, só Jesus pode fazer. Por que eu preciso da graça? Porque a graça me ajuda a superar conflitos. Muitos teólogos passaram tanto tempo debatendo o que é o espinho na carne, o que deve ser o espinho na carne. Deve ser um pecado, não, o espinho na carne de Paulo nunca foi revelado por um propósito inteligente de Deus, porque aquilo que fere Paulo pode não me ferir, aquilo que me incomoda pode não te incomodar, aquilo que me enfraquece pode não te enfraquecer. Eu vejo pessoas que, por exemplo, elas veem uma vitrine com pudim, alguém é assim? Pudim, doces, e ficam, eu nem ligo. Às vezes eu vou na casa das pessoas, eu fiz um pudim, não muda nada, eu não gosto de doce. Por isso que aquilo que me enfraquece pode não te enfraquecer. Eu não sei qual é o seu espinho na carne, mas uma coisa eu sei: a mesma graça que alcançou Paulo alcança a todos nós. Essa é a verdade. Olha o que Atos 7:9 ao 10 diz: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Vamos ler? Deus era com ele. Podem te vender, Deus é com você. Podem te trair, Deus é com você. Podem não acreditar em você, Deus é com você. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu o quê? Graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ou seja, venderam José, mas a graça o promoveu. Confia na graça, olha para a graça, agarra na graça. Eu te garanto, em nome de Jesus, se você começar a desenvolver uma perspectiva nova sobre a graça, você vai ter um ano incrível e inacreditável. Atos 18:27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem.
o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Eles criam por causa do que, irmãos? Da graça. Não é o seu arrependimento que te leva à bondade de Deus. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Entendeu? Como que a graça opera em nós de maneira tão profunda, tão poderosa? Sempre que Deus te fizer superar alguma crise, sempre que Deus te fizer superar algum conflito, não acha que foi a sua inteligência, não acha que foi a sua malemolência ou a sua expertise. Com certeza, a graça de Deus já estava lá quando esse inimigo começou a te ameaçar. Atos 28:15. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, ou novidades, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou. Você já percebeu que quando alguma coisa boa acontece, a gente sempre dá graças a Deus? Graças a Deus. Diga graças a Deus aí. Graças a Deus. Graças a Deus porque eu fui curado. Graças a Deus porque a porta se abriu. Graças a Deus porque eu superei essa crise. Graças a Deus porque eu estou aqui no culto hoje. Graças a Deus pela igreja Vale da Bênção. Graças a Deus pela sua vida, irmão. Graças a Deus. É tão interessante que Paulo fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele entende o propósito da graça. Se não fosse Jesus, irmãos, se não fosse Jesus, agradeça a Deus por Jesus Cristo. Fala: Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o verbo se tornou carne. Se isso não tivesse acontecido, o que seria de nós? Obrigado, Jesus. Aleluia. Irmãos, existe um perigo sobre a graça. As pessoas, elas têm um conceito equivocado sobre a graça. Elas têm uma forma de entender a graça de uma maneira errada. Elas dizem: eu vou descer essa escadaria de joelhos para alcançar a graça. Eu vou bater no meu corpo para alcançar a graça. Isso não é graça, isso é religião. A graça já sofreu por você, entendeu? A graça já sangrou para que você não precisasse sangrar. É por isso que a graça é escandalosa. É por isso que em alguns escritos ela é chamada como escândalo da graça, porque a graça é escandalosa. Ela fez tudo o que você não merecia, mas fez. Irmãos, nós não recebemos graça quando alcançamos o milagre. Nós recebemos graça quando Jesus grita na cruz: Pai, está tudo pago, está consumado. Há 2000 anos atrás, a porta da graça foi aberta. Foi aberta, irmãos. É por isso que eu tenho coragem em declarar que diante das decepções, das perdas, das tragédias, a graça de Jesus será suficiente para você. Deus sabia que iríamos passar por momentos difíceis. Deus sabia que iríamos enfrentar momentos tortuosos. Por isso Ele abriu a porta da graça. Olha o que Tito escreve no capítulo 2, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça já foi manifestada. A graça já está atuando em nós. Número 4. A graça faz a promessa se tornar real. Por que eu preciso da graça, pastor? Porque a única coisa que vai fazer a promessa se tornar real é a graça. Paulo escreve a Timóteo. Ele chamava Timóteo de filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você percebe como que o tempo todo, tanto Paulo quanto os outros demais apóstolos estão se cercando pela graça, para tudo. Tiago 4,6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. A graça faz a promessa se tornar real. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está reconhecendo que não foi os seus esforços,
Porque a graça também, irmãos, ela não se limita apenas ao favor da cruz. A graça continua operando em nós hoje. Agora, olha que lindo. Todavia, não eu, ou seja, não os meus esforços, não a minha inteligência, mas a graça de Deus que está comigo. A graça não é conquistada pelo seu esforço, é um presente gratuito de Deus. Trabalhei muito, sem esforço ninguém usufrui da graça. Eu não vou ao culto, eu não leio a Bíblia, eu não resisto ao pecado, eu não luto para melhorar, eu não procuro ser promovido no meu emprego, eu não quero melhorar de vida. Não, você não está usufruindo da graça, você entendeu a graça de maneira errada. Eu quero te dar um exemplo. A graça torna a promessa real. Quando o meu carro suja, na verdade ele está bastante sujo, eu não jogo ele fora, porque eu sei quanto que ele custou, eu paguei por isso. O grande problema da humanidade é achar que quando ela peca, Deus abandona. Não, Ele pagou por você, Ele sabe o seu preço. O que eu faço é lavar meu carro. O que Jesus quer é que quando você pecar, é que você se lave no sangue do Cordeiro, que você lute contra as velhas práticas, porque Efésios 4:7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Esse versículo quer nos ensinar, existe sobre cada um aqui uma porção da graça de Deus que foi derramada na sua vida. Essa porção da graça me permite pregar. Ah, Brian, mas você estudou? Sim, estudei, me formei, continuo estudando, mas eu não confio no meu diploma para pregar, eu confio na graça, para anunciar a graça. Não são os modelos que eu trago aqui para a igreja que vão fazer a igreja frutificar. Os modelos são estratégias, mas é a real dependência da graça e compreensão da graça. Uma medida da graça de Deus já foi liberada sobre a sua vida.